Bom, pessoal, como quem não esteve com a gente no encontro passado, né, a gente está tendo nessas quatro aulas, né, esses quatro encontros aqui da EBD, são estudos temáticos com um título único chamado Ajuste Suas Lentes. Né? Então, a gente vai tratar em cada encontro de uma verdade das Escrituras que é fácil de nós esquecermos na nossa vida prática, certo? E a gente pensar em alguns efeitos práticos dessa verdade em nossa vida hoje, na mesma circunstância que você já vive, certo? Então é uma espécie de visão prática de mundo, tá? De acordo com algumas verdades fáceis da gente esquecer no nosso dia a dia, na nossa rotina, tá? No encontro passado a gente falou sobre o paraíso perdido que será restaurado e hoje a gente deve falar sobre o seguinte tema, tá? São estudos temáticos, né? Não tem uma passagem de chave para a gente seguir, então são verdades salteadas ao longo das escrituras. E o tema de hoje é o seguinte: a salvação eterna é individual, mas a vida cristã é exercida em comunidades, em família, igreja e sociedade em geral. Ok? Ah, então, o primeiro ponto aqui do que a gente vai falar, a salvação eterna é individual. Aqui eu quero ir muito rápido, porque eu acho que não é algo que a gente vai esquecer no nosso dia a dia. Nesse ponto a gente está reiteradamente falando em nossa igreja, nossas conversas, nosso pensamento, né? Então, eu vou só realmente mostrar a base bíblica para isso e seguir em frente. Vou ler apenas dois textos aqui rápidos de João, tá? João 1, 12 e 13 diz assim, trechos bem conhecidos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E João 11, 25 e 26, o Senhor Jesus também falou o seguinte: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Tá? Então, algo bem individual aqui. Quem crê, nasce de novo, entra no reino de Deus. Quem crê, né, vive eternamente. Né? E você crê nisso é uma questão individual. Quem crê estará com ele, quem não, não estará com ele. Tá? É o caminho que Cristo ensinou aqui. Essa é a questão mais importante da vida de qualquer ser humano. Né? Então, eu peço que você considere com seriedade, não é porque você vai para a igreja desde criança, não é porque você tem um bom comportamento social, não é porque você é membro de uma boa igreja, como a nossa é uma boa igreja, como tantas outras. E se você, por favor, se em nenhum momento da sua vida você ainda não entendeu que você não tem merecimento nenhum para ser salvo diante de Deus, que as suas coisas, as suas obras boas são. O pastor Augusto Nicodemus deu esse exemplo, achei fantástico. Se você faz 10 coisas boas e 5 ruins, é como o cara que tem 15 boletos para pagar e pagou 10, né? Ele continua devendo 5. Não é que os 10 compensam aqueles 5. Parabéns pelos 10. É melhor dever 5 do que 15, mas continua inadimplente, né? Então, se você não entendeu isso, que por melhor que seja, tem um monte de coisa ruim e esses débitos estão em aberto, você está na coluna do inadimplente ainda, você não tem mérito suficiente para entrar no céu e nunca vai ter, e nenhum ser humano vai ter, então peça perdão ao Senhor. Creia que Cristo é o único que pode aplacar a ira do Senhor pelos seus débitos, né, que existem e são únicos, e os meus também, de todo mundo. Então se arrependa hoje, né, por isso. Se você não teve isso, não se confie na sua família, na sua igreja, no seu o que quer que seja. Tá? A salvação é você olhando para Deus e Ele vai ver se você está nos inadimplentes ou não. Tá? E uma dívida que a gente não pode pagar. Mas caso você já tenha passado por esse bendito processo, que é quase todos ou todos aqui que estamos presentes, a gente deve então desenvolver a salvação com que Deus lhe presenteou, nos presenteou, né? Como diz Filipenses 2, 12 e 13. Com gratidão pela graça enorme que Deus concedeu, né? Cancelando o nosso débito pago por outro, pago por nosso fiador, pago por Senhor Jesus Cristo, e nos liberta então desse débito impagável. Né? E a partir daí, então, a gente deve viver uma vida de ter o agrado ao Senhor em diversas áreas da nossa vida. E isso inclui um relacionamento com seres humanos em várias condições, em algumas instituições. Né? E quero tratar a partir disso, a partir de agora até o final. O ser humano vive em sociedade, em todas as épocas, culturas, religiões, tá?
a privação de liberdade é a pena mais grave do Brasil e da maioria dos países hoje, né? E o isolamento total é uma punição dentro da punição, né? Aqueles que têm um comportamento delinquente dentro do presídio, a punição é ser isolado de todo ser humano. Fica trancado num cubículo sem ver ninguém. Então, o isolamento total é a punição da punição que se tem hoje, né? Tamanha é a necessidade de integração, de convívio, de contato com outros seres humanos. Tá? Nós somos criados para viver em sociedade e precisamos, de fato, uns dos outros. E eu quero pensar hoje com vocês sobre algumas coisas e alguns efeitos práticos disso, né? Sobre a importância do crente, do discípulo de Cristo, desenvolver a salvação que ganhou dele em 3 diferentes comunidades. Tá? Primeira delas, a família. A família é a primeira instituição humana, né? Foi criada ainda com o primeiro casal e é formado pela união entre um homem e uma mulher e as relações que daí surgem, né? Os filhos, netos, primos, irmãos, tios, sobrinhos, cunhados, sogro, sogra, tudo que decorre daí, né? Do nascimento de um casamento e filhos. A família tem o dever de proporcionar o sustento dos seus integrantes, educar os filhos menores, assistir os pais idosos, assistir aqueles que em seu meio estão em necessidade, né, amar-se mutuamente, exercer um nível de intimidade diferenciado em relação ao restante da humanidade, né, num ambiente de honra, cuidado, amor e tudo isso. E esses conceitos são válidos para qualquer ser humano, né, em qualquer época, cultura, religião, o que for. Né? Então, essa é uma maneira bem rápida, o que seria a família aqui. A igreja, ela é a comunidade dos convertidos ao Senhor Jesus, né, selados pelo Espírito Santo para a redenção eterna, né, e compete à igreja a proclamação da palavra de Deus, a administração do batismo e da ceia, a adoração pública, a comunhão entre os convertidos, né, o exercício dos dons espirituais, o anúncio da volta de Cristo, e, de modo geral, tudo que envolve o anúncio e a prática da palavra de Deus. Tá? Então, é essa outra comunidade formada por outras pessoas com diferentes propósitos da família. E a terceira instituição, né, que complementa aí a sociedade humana em geral, né, seria o governo civil. Né? Estávamos falando dele há pouco aqui. Também é instituído por Deus e tem por missão manter alguma ordem na sociedade humana após a queda, tendo o monopólio da violência legítima para refrear o mal e premiar o bem, né, como Romanos 13 bem fala. Essas 3 comunidades, tipos de comunidade, né, espécies de comunidade, foram instituídas por Deus para a presente era, com propósitos benignos. E mesmo tendo imperfeições em seu funcionamento prático, como é próprio esse período entre o paraíso perfeito criado e o paraíso, e a restauração desse paraíso que terá no futuro, como falamos na semana passada, né, nesse interregno aí, tudo tem partes boas e ruins, tá? É meio misturado. Mas essas essas comunidades foram instituídas por Deus, têm propósitos benignos e têm problemas em seu funcionamento, como é próprio nesse interregno aí que a gente vive. Se Deus quisesse ter criado só a família e só a igreja, ele teria feito, tá? E infelizmente não foi isso que ele fez. Ele quis um ambiente de relacionamentos fora do círculo estrito da família e da igreja, né? E é bom realizar algumas atividades fora do círculo estrito da família e da igreja também, né? Exercendo a profissão, fazendo uma compra e venda, indo para um local que você nunca foi, falar com pessoas que você nunca viu, né? Um total desconhecido, e fazendo, recebendo algum serviço, criando alguma solução para um problema que existe na comunidade, tudo isso é bom, isso também faz bem, isso complementa, né? Deus não criou isso, isso não é uma coisa que surgiu à parte de Deus, também não. Tá? E é interessante notar que até comunidades que se isolam do restante da sociedade possuem uma espécie de governo interno, possuem uma autoridade responsável por dirimir os conflitos e aplicar algumas punições e prêmios, né? Realiza um trabalho para a própria manutenção e mantém algum tipo de contato mínimo com seus vizinhos, mesmo que para troca de itens básicos de sobrevivência, saúde, o que seja, né? E os mosteiros medievais são exemplos disso, né?
tentaram se isolar, mas nunca conseguia se isolar total, e tinha um certo governo ali dentro também. Às vezes é bem hierarquizado, inclusive. Então, a sociedade humana não deve ser formada apenas pelas famílias, apenas pela igreja ou apenas pelo governo civil, mas pelo funcionamento harmônico dessas três instituições que se complementam bastante. E, com princípios de Cristo, então, nós devemos fazer o bem nessas três esferas diferentes da experiência humana e dos relacionamentos humanos, né? E, assim, os discípulos de Cristo devem refletir a luz de Cristo na sociedade em geral, basicamente formada pela soma dessas três instituições aí e o trabalho de cada um, né? É interessante que essas três comunidades, né, elas possuem finalidades distintas e podem lidar com o mesmo problema de maneira muito distinta. Tem uma história que eu sempre gosto de passar adiante, né, já que a época mudou muito e essas coisas podem se perder com o tempo, mas na época da União Soviética, né, comunista, era proibido ter bíblias, tá? E houve ministérios de contrabandear bíblias para os crentes russos, tá? Um desses responsáveis por isso, inclusive, esteve em Fortaleza, muitos anos atrás, deu de presente para o Vodini acho que era o Evangelho de João, bem pequeno, com páginas, me parece, à prova d'água, que era para quando os guardas chegassem, a pessoa poder jogar na neve e depois pegar e não perder a Bíblia, tá? E ele era contrabandista de Bíblias, era a profissão dele, tá? Então, o que esses crentes faziam era certamente apoiado por suas igrejas, muito provavelmente também por suas famílias, mas era um crime naquela ditadura, certo? Era contra o governo civil. Então, o governo civil lidava de forma muito diferente da igreja e das famílias, para o mesmo assunto. E mesmo no Brasil é possível haver divergência de tratamento nessas instituições. Alguém que sonegou direitos trabalhistas, né, ele pode ser perdoado pela família, caso se arrependa e busque minimizar o dano, pode ser perdoado até pela igreja, mas dificilmente vai escapar de uma condenação trabalhista, na justiça do trabalho. Tá? E, por outro lado, também é possível que algumas condutas sejam tratadas com muito maior rigor pela família e pela igreja do que pelo Estado. Né? Pense na desobediência contumaz de filhos aos pais, ou adultério, né? Eles devem produzir consequências importantes no âmbito da família e na igreja, muitas vezes, mas serão praticamente irrelevantes para o governo civil, né? E haverá aquelas condutas que serão também tratadas com rigor pelas três, né? Como grave agressão a filhos menores, violência contra o cônjuge, abandono de pais idosos, e tudo isso deve produzir efeitos fortes, né? Reações fortes na família, na igreja e no governo civil. Tá? Então, dou esses exemplos aqui para a gente lembrar que o tratamento pode ser diferenciado, né? E há propósitos diferentes em cada um, e há distorções também em cada um, como no caso do governo civil, da ditadura soviética que eu falei aqui. Né? Obviamente, um abuso do governo civil. Vamos lá. O discípulo de Cristo não deve negligenciar seus papéis em nenhuma dessas instituições. O Senhor Jesus criticou religiosos de sua época por darem ofertas ao templo, ao sistema judaico de adoração, valores que deveriam ser usados para os pais, para a família. Tá? Então, há deveres que nós temos nessas três esferas aqui e temos que segurar os três pratos ao mesmo tempo, né? Como um malabarista que joga várias bolas ao mesmo tempo sem deixar cair nenhuma. A gente tem que ir bem nas três aqui, certo? A igreja cristã errou muito na Idade Média, especialmente, né, ao se enclausurar em mosteiros, né? E isso foi corrigido na Reforma Protestante e fez muito bem a igreja, a sociedade, as famílias, ao mundo, né? Essa libertação da sociedade, né? Do jugo da igreja. Não é para a igreja dominar o país todo, não. A igreja tem a sua esfera de autoridade complementar com outras instituições, né? E a gente vive integralmente na presença do Senhor e devemos falar mais sobre isso no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Então, fechando essa primeira parte aqui, o crente deve equilibrar a sua atuação na família, na igreja e na sociedade, incluindo o relacionamento com o governo civil, e agir em todas elas com a mesma devoção prática ao Senhor, brilhando com a luz de Cristo em todos esses relacionamentos, nessas três instituições diferentes aqui, fazendo tudo para a glória de Deus, como fala 1 Coríntios 10, 31 a 32, né, um versículo muito importante, que diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Tá? Então, acho que não tem acho que não teve grande novidade até agora, certo? Foi quase um nivelamento aqui e para a gente lembrar de algumas coisas que a gente meio que já tem uma boa noção sobre isso, tá? Mas eu queria pensar, a partir de agora, em algumas consequências práticas de tudo isso. Ok, entendi que tem essas três esferas aí de autoridade, que Deus instituiu todas elas, que elas têm finalidades e propósitos diferentes, tá? E que podem lidar de forma diferente com o mesmo problema, e que o crente deve brilhar com a luz de Cristo nessas três. Ok, e o que eu faço com isso? Pensei em algumas coisas bem práticas, né? Bem como tem sido a nossa ideia aqui, né? De uma visão prática de mundo, né? Ok, entendi que o conceito é esse. E o que eu faço com isso? O que eu uso? O que isso muda na minha vida numa terça-feira à tarde absolutamente comum? Tá? Gente, e só lembrando, é sala de aula, então fique totalmente à vontade para comentário, crítica, sugestão, exemplo, o que vocês quiserem, tá? Lê uma coisa que viu na semana, o mais informal possível, tá? Estou pensando em algumas consequências disso, tá? Primeiro, não veja esse tempo em casa com a família com uma tediosa e cansativa inutilidade, tá? Estou sendo enfático de propósito aqui. Deus poderia ter criado casas que não se desarrumam, que nossos alimentos caíssem do céu como maná, que crianças não tivessem tanta energia por tanto tempo, por tantos dias, né? Mas ele não quis assim. Ele quis dessa forma aqui. E eu gostei muito de algo que a Débora, né, esposa do pastor Felipe, escreveu essa semana, em resposta a alguém que se sentia mal por arrumar a casa enquanto os meninos faziam muita bagunça, coisa do tipo. Todo mundo sabe como é isso. E a resposta que ela deu foi muito sábia. Né? Ela disse algo como que a pessoa estava com prioridades invertidas e que a casa que deve servir as pessoas. Né? Que qual sentido há em arrumar uma casa se não para o bem das pessoas? Então, as pessoas é que são realmente importantes. A casa vem depois. É um acessório para o principal. Né? A arrumação da casa é para o bem e a alegria das pessoas e não um fim em si mesmo. Né? Então, o importante eram as pessoas. E o foco é exatamente isso. Um ajuste de lente muito bom, com efeito prático tremendo aqui. Né? Você pode preparar o café da manhã, colocar roupas para lavar, ou qualquer outra atividade da sua porta de casa para dentro, com uma tarefa, fazer isso com uma tarefa chata e inútil, ou pode fazer o mesmo café, a mesma roupa, a mesma atividade, no mesmo dia, hora local, como um ato de amor a seus familiares, agradecendo a ele pelos familiares estarem ali, ou por você estar morando naquela casa que Deus lhe deu, pelo alimento diário que ele lhe deu. Não está no Pai Nosso que a gente deve pedir o alimento diário, pois se você está cozinhando algo, ele deu o alimento diário. Ele está cumprindo a promessa de lhe dar o mínimo necessário para a vida. Se está em roupa para lavar, ele lhe deu a roupa desse dia. Mais de uma, me parece, inclusive, né? Então, a gente pode fazer isso com espírito de gratidão e de amor ao próximo. A mesma coisa no mesmo local, tá? Dependendo da forma como a gente enxerga. Como é que está a nossa lente para ver essa mesma coisa. Você pode colocar os filhos para dormir, né? Exemplo prático aqui, né? Eu tenho muitos com filhos pequenos também. Pode colocar os filhos para dormir com má vontade, achando uma chatice, doido para se livrar daquilo e fazer alguma outra coisa. Ou você pode aproveitar esses momentos que passam tão rápido, né? Para criar memórias que eles vão levar para toda a vida. E agradecendo a Deus pela oportunidade de estar ali com eles, né? Nesse curto espaço de tempo em que eles entendem o que você está falando e não viraram ainda adolescentes ou adultos, né? E aproveitando isso para algo mais valioso, né? E só um toque aqui, até hoje eu lembro de músicas que a mãe cantava para mim dormir, né? E passo adiante algumas dessas para os meninos essas horas, né? Músicas que aprendi com a mãe, que talvez ela tenha ouvido quando criança também, né? E passando adiante. Isso é bom, é uma memória para a vida toda, né? E por aí vai. Então você pode ficar reclamando dentro de casa, olhando para o próprio umbigo, ou pode pegar o telefone, marcar um vídeo ou ir visitar, se for o caso, algum parente próximo seu. Estou focando aqui mais na família agora. Algum parente próximo seu, um tio, seu avô, seu neto, seu sobrinho. E pega e liga, fala, vê como é que tá, troca uma ideia. Né? É bom isso, né? A gente aproveitar o tempo que Deus nos dá com vida e saúde para criar esses vínculos com nossos familiares, né? Crentes ou não aqui. E criar intimidade com eles, né? E é preciso tempo de relógio bem usado para essa intimidade surgir, né? Ela não surge sozinha, não surge com pouco tempo e também não surge só com muito tempo mal usado, né? Tem que ter tempo
né, bem usado para isso, como a gente bem sabe, né? Só lembrando da importância disso para a gente não passar batido nesse ponto. Segunda ideia aqui, nós devemos nos envolver com a Igreja de Cristo. O canal prioritário para esse envolvimento com a Igreja de Cristo, né, com um conjunto de salvos na Terra, né, de pessoas seladas para a redenção, tudo isso, qualquer que seja a denominação, a religião, o país, o que seja, pessoas que foram convertidas ao Senhor Jesus Cristo, né, formam a Igreja geral de Cristo, né, a Igreja invisível de Cristo. E o relacionamento com essa Igreja invisível, o meio normal, usual, é através da Igreja local. Você pode ter um relacionamento com esse conjunto de salvos na Terra, além da igreja local, mas nunca aquém da igreja local, certo? Pode ser a igreja local e mais alguma coisa, mas nunca sem relacionamento com a igreja local. Então, um crente que não se envolve com a sua igreja local, ele está desperdiçando tempo de vida, tá? Está descumprindo o dever fundamental enquanto discípulo de Cristo, e o envolvimento com a igreja local é fundamental para a vida cristã. Na igreja nós encontramos nossos companheiros de eternidade, né? C.S. Lewis, acho que foi no Cristianismo Puro e Simples, ele fala que se víssemos as pessoas mais desinteressantes da nossa igreja, de qualquer igreja, como elas serão na eternidade, nós ficaríamos tentados a adorá-las. Tamanha será a glória de cada salvo na eternidade. Então, na igreja, nós ouvimos pedidos de oração de pessoas que serão brilhantes como deuses ou coisa assim, né? Absolutamente impressionantes na eternidade, provavelmente, né? Possivelmente. A glória será tremenda. Nós cantamos com pecadores que vão ressuscitar gloriosos e que o Espírito Santo habita dentro, sem a gente ver, mas está lá. Nós ouvimos a palavra de Deus, né, sendo pregada. Nós rimos com nossos imortais companheiros de eternidade. Nós trabalhamos por pessoas com quem o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Batizamos elas, ceamos com elas, rimos com elas, trabalhamos com elas. Então é uma fantástica criação de Deus mesmo, a Igreja de Cristo, né? É o mais democrático dos espaços, onde os pecadores arrependidos de todos os segmentos da sociedade, de todas as idades, se unem para adorar e servir ao mesmo Deus, né, que os salvou, e fazem isso publicamente e em conjunto. Isso dá brilho à vida debaixo do sol, né, e mostra muitos vislumbres da vida acima do sol, como temos visto em Eclesiastes, né. Ok até aí, pessoal? Ok, André, eu me lembrei de um trecho que tem lá do Lewis, que eu não sei exatamente como é que ele escreveu lá, mas eu me lembro que ele disse que se a gente tivesse mais noção de que cada pessoa que a gente vê aqui nesse mundo é um ser eterno, né, a gente daria tanto mais importância para os irmãos da igreja, sabendo que eles iriam estar conosco por uma eternidade adorando ao Senhor, como a gente daria também mais importância àquela pessoa que a gente achou que poderia ter pregado e não pregou porque, né, não vai aceitar, só que a gente está ali de frente para uma pessoa eterna, né? Que vai ou não sofrer a eternidade inteira ou adorar a eternidade inteira diante do Senhor. Então, Exato. é a nossa lente, como tu está dizendo aí na tua aula, né? A nossa lente, ela é muito focada ainda nas coisas daqui, e a minha também, de todo mundo, né? Mas se a gente conseguir, né, se forçar a olhar mais um pouco mais de longe e ver que aqui não temos apenas pessoas de carne e osso, muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho, em aspas, né? Muda bastante como é que a gente enxerga as coisas. O Lewis teve essa sacada aí, que eu me lembro quando eu li, o rapaz, vai mesmo. Perfeito, irmão, perfeito. É isso mesmo, é no mesmo trecho. Eu acabei de estar com esse que era mais para a igreja, mas perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. E a gente tirar a noção de eternidade, né, da Bíblia, não perde todo o sentido, né? O Paulo fala isso na 1 Coríntios 15 muito claro, né? Se a vida se resume apenas a isso, então não tem sentido, né? Perde todo o sentido, perde todo o foco. Muito bom. Bom, outra ideia, né, de como isso tem a ver com a nossa vida, eu pensei no seguinte, né, pensando em família, igreja, né, e agora pensando um pouco além da família e da igreja, pensei que esse conjunto de verdades aqui, ele deve nos levar ao seguinte: a gente não cobrar
de nossos colegas de trabalho ou vizinhos não crentes, né, um comportamento que se espera dos filhos ou dos seus irmãos da fé. Tá? Para alguém se amoldar razoavelmente aos padrões bíblicos, é preciso o poder do Espírito Santo dentro. Não dá para produzir isso pela própria força, a menos que seja um belo fingimento, né? Então, como esperar que alguém que não recebeu o Espírito Santo, não tem o poder de fazer algo, faça esse algo, né? Não é possível. Então, eu sugiro que não critiquemos o tempo todo colegas de trabalho que não têm fé no Senhor, mal conhecem a Bíblia e tudo, por agirem como descrentes, né? Afinal, são o quê? Né? O que mais eles fariam? Fingir o que não são para lhe agradar? Né? Para não ficar sendo criticado o tempo todo? Bom, aí você está treinando atores, né? E não me parece o foco. Então, acho que a gente deve mostrar aos parentes, os colegas de trabalho, as pessoas com quem nós nos relacionamos, né, que há um caminho melhor, que há um caminho muito mais satisfatório, muito mais cheio de vida, que tem consequências eternas maravilhosas e já hoje produz muito efeito benéfico, muito, né? Então, que a gente os ame, se divirta com eles o quanto possível, que a gente faça coisas juntas com eles, gere progresso para a empresa, para a sociedade, para o que for, fazer coisas bem feitas, né? Aumentando o envolvimento pessoal o quanto possível com eles, né? E orando para que o Senhor desperte a consciência de cada um deles, para que o Senhor mude o coração, mande o Espírito Santo. E aí sim, uma vez tendo arrependimento e fé e vida espiritual, aí sim será a hora de cobrar coerência com a vida cristã e tudo isso. Mas não antes, né? Eu não vejo muito sentido nisso. Tá? Só realmente um toque aqui, não vamos desenvolver, tem nuances disso aqui, tem critérios, tem postura, tem testemunho, tem um monte de coisa, tá? Mas só esse toque aqui. Não adianta a gente querer levar o padrão da família e da igreja local para quem não é família e não é igreja local, tá? O nosso padrão deve ser o mesmo, mas não cobrar que os outros tenham um padrão de uma instituição que eles não fazem parte. Uma quarta aplicação aqui, bem rápida também, um pouco direta. A gente não deve ver o governo como a fonte de todos os males do Brasil ou da humanidade, nem depositar grande esperança em qualquer dos pecadores que temporariamente irá ocupar algum dos cargos na República, seja no município, no Estado, no nível federal, o que for, né? Legislativo, executivo, judiciário. Algum pecador vai ocupar algum dos cargos temporariamente por algum tempo, tá? E, pessoal, aquelas afirmações óbvias que a gente tem que esquecer na prática, né? Pecadores pecam, tá? Pecadores com poder e dinheiro à disposição pecam com consequências que afetam mais pessoas, tá? Mas o princípio é o mesmo que a gente já conhece. Você faz uma planilha de forma desleixada e alguém faz uma lei de forma desleixada. Você assina um contrato por ganância, alguém assina um decreto por ganância. Você publica algo por vaidade e alguém faz uma grande obra pública por vaidade. Tá? O princípio é o mesmo. O tamanho e o impacto é maior, mas a coisa mesmo é bem parecida. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, vai dizer o mestre. Então, isso é como o ser humano funciona, com poder político ou sem, com dinheiro ou sem. O dinheiro e o poder eles permitem realizar mais atos de vontade, e permitem causar mais dano e mais benefício. Tá? Mas o conceito é o mesmo, e eles apenas permitem que se externem atos de vontade com o que já tem de bom ruim dentro de cada um. Tá? Como vejo essas coisas. Então, não vamos nunca idolatrar nenhum político, nem achar que é o Satanás na Terra, né? Idolatrar um grande benfeitor da humanidade, algum herói da fé já é errado, quanto mais um político temporariamente em algum cargo por algum determinado tempo. Tá? Então, nada de idolatria a nenhum governante e nada de achar também que é o demônio na Terra. Né? São pecadores que vão pecar em coisas que causam mais impacto do que a gente consegue causar. Mas é mais ou menos a mesma ideia. Quinto ponto, tá? Que a gente vai passar um pouquinho mais de tempo aqui, uns 10, 15 minutos talvez, é o seguinte, que aí eu acho que é a parte mais importante desse assunto aqui. Cada instituição deve respeitar a outra, tá?
A família, a igreja e o Estado devem ser respeitados na sua respectiva esfera de autoridade, sem intromissões de um na outra. Então, a igreja e o Estado precisam respeitar a intimidade da família, a liberdade de educar os filhos, o vínculo de confiança mútua entre os membros de uma família, podem orientar, podem dar sugestões, podem repreender, podem fazer um monte de coisa, mas não retirar a autoridade dos pais, a necessidade de cuidados mútuos, a intimidade no lar que há entre familiares, né, entre o núcleo familiar e os demais papéis inerentes a uma família. De modo semelhante, né, as famílias devem respeitar a institucionalidade da igreja e a institucionalidade do Estado. No âmbito da igreja e do Estado, não pode haver tratamento diferenciado a alguém em razão de vínculos familiares. Tá? As famílias não devem interferir em família. As famílias, nenhuma família deve interferir na igreja ou no governo civil ou em qualquer outro segmento, empresa, um mercado de ações, o que seja, para benefício de familiares, tá? Em proveito de seu grupo familiar ou de um outro grupo familiar, tá? Esse risco sempre existe, os pecadores pecam, somos pecadores, perdoados, mas pecadores, e sempre existe esse risco na nossa igreja, no nosso Estado, sempre existe isso, tá? E precisamos estar alertas para esse risco. Nenhuma família deve abusar de sua condição e tem que respeitar a institucionalidade da igreja e do Estado. São instituições diversas, com autoridade diversa da família. E aqui o ponto-chave, né, também, não deve haver confusão entre igreja e Estado. Então, o Senhor Jesus disse em Mateus 22, 21, um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, no meio cristão e fora dele: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Queria destacar aqui que essa absoluta separação entre igreja e Estado, ela é uma honra dos batistas, tá? Em especial. A reforma protestante, ela quebrou muitas coisas, mas essa absoluta separação entre igreja e Estado não ocorreu em toda a reforma. Então, você tem igrejas estatais ainda, muito ligadas ao Estado, em países reformados, né? Alguns dos primeiros países reformados. Na Alemanha, na Inglaterra, até hoje, em grande parte também. Então, essa absoluta separação não é algo que a reforma fez em todos os lugares, não. Mas o ramo da reforma que deu origem aqui aos batistas, sim. Então, o clássico teólogo Augustus Hopkins Strong escreveu em 1906, tá? Esse livro ainda está sendo publicado pela editora Haggens. Ela diz o seguinte, tá? Escreveu há mais de 100 anos. O Novo Testamento condena qualquer tentativa de subjugar a igreja a outra ou a um conjunto de igrejas, ou a tornar a igreja uma criatura do Estado. A liberdade absoluta da consciência subjugada a Cristo tem sido sempre um princípio dos batistas e do Novo Testamento. John Locke, 100 anos antes da independência dos Estados Unidos, falou o seguinte: os batistas são os primeiros e únicos a propor a liberdade absoluta, a justa e verdadeira liberdade, a liberdade igualitária e imparcial. E George Bancroft diz a respeito de Roger Williams, que foi um importante doutrinador aqui antes da independência americana. Ele foi a primeira pessoa do cristianismo moderno a estabelecer a doutrina da liberdade de consciência na religião. Liberdade de consciência é desde o princípio um troféu dos batistas. A sua história acha-se escrita com sangue. Inclusive, quem defendia isso era perseguido antes da reforma e por muitos reformadores. Certo? Houve reformadores que foram mortos por afogamento por outros reformados, né, por pessoas já da reforma, porque ensinavam que o batismo era após a conversão. E aí a pessoa era morta afogada por um outro protestante. E aí, terminando aqui a citação de Strong, né, os batistas sustentam que a atuação do Estado restringe-se a assuntos seculares e civis. Os assuntos religiosos estão além de sua jurisdição. Então, o Estado deve respeitar a esfera de autoridade da Igreja, respeitando a liberdade de ensinar a palavra de Deus, como a interpretam, de adorar publicamente, de se portar de acordo com o que creem que a palavra de Deus ensina, né? Então, a liberdade de crença e de se portar de acordo com essa crença. Não tem como separar uma coisa da outra.
E, por sua vez, a igreja deve resistir à tentação de usar a força do Estado. Tá? A igreja deve convencer as pessoas pelo ensino do evangelho, pela força do púlpito e pela vida santa e piedosa e amorosa de seus membros, e não pela força das leis ou das instituições do Estado. Esse Roger Williams, ele apresentou um exemplo muito interessante que eu trago aqui não como citação, mas a ideia, tá? É que a autoridade pública, o governante, ele deve ser como o comandante de um navio e tomar as decisões pensando no bem do conjunto das pessoas que está ali. Ele não vai tomar as decisões pensando só no bem da tripulação, só no bem dos passageiros que têm a mesma fé que ele, só protegendo as crianças ou as mulheres que têm a mesma visão política dele. Não. Ele é o comandante de todo mundo que está ali. Quem está ali tem uma salada cultural, religiosa, de funções, o que a mais diversa possível. E ele tem que tratar todos como seres humanos que são, como passageiros que são, né? Dando a cada um o que é devido enquanto passageiro, não entrando nessas questões de crença. Isso aí é cada passageiro é livre para aquele que crê no que quiser, né? E ele é como o comandante de um navio que deve conduzir aquele conjunto de pessoas bastante diverso de maneira justa, de maneira isonômica e de maneira que seja benéfica, o mais benéfica possível a todos de maneira justa. Tá? Então, o tratamento a ser dispensado pelo governo do Brasil, que é o nosso caso, de qualquer país aqui, deve ser o que gostaríamos de receber desse governo caso o governante fosse uma religião diversa da nossa. Tá? Tratado com justiça, independente da religião. Então, o Estado não deve perseguir nem privilegiar qualquer religião, tá? Especialmente ou principalmente a nossa por questão de coerência. Então, não é para tratar, isso não é discurso para ser usado apenas quando se é minoria. Tá? Então, deve-se tratar todas as igrejas, todas as famílias, todos os indivíduos, né? O governo civil deve tratar todas as igrejas, famílias, indivíduos com absoluta isonomia, né? Igual dignidade. O professor Marcos Gramponato, né, que é professor de História da Igreja, ele certa vez disse o seguinte: quando igreja e Estado se misturam, estragam os dois. E ele está absolutamente correto nisso. A história mostra que é de fato isso que acontece. Quando mistura igreja e Estado, estraga os dois. Tá? Os dois saem do seu papel e causa dano aos dois. E, evidente, a gente corre esse risco no Brasil, vou já comentar um pouquinho sobre isso. Com isso, eu não quero, em absoluto, relativizar a mensagem bíblica, de forma alguma. Eu entendo que o padrão que Deus estabelece nas Escrituras para o funcionamento de uma sociedade, ele é o melhor para o funcionamento de qualquer sociedade. Ele é o Criador, ele sabe como o ser humano funciona, sabe como as famílias funcionam, sabe como a igreja funciona, como o trabalho funciona. Então, o que ele diz que a sociedade deve fazer será o melhor para aquela sociedade. Ele é quem instituiu tudo isso, ele é o criador, ele é o fabricante, ele sabe como funciona a sua criação. Mas a defesa que eu quero sustentar aqui é que a defesa de um conceito bíblico pelo Estado, para ser adotado no âmbito do Estado, deve se dar com base no benefício que aquela medida trará ao conjunto da sociedade, independente dos que creem ou não. E para isso, os crentes devem estudar com seriedade os efeitos de uma determinada decisão de governo conforme padrões das Escrituras. Então, e mais uma coisa, é sempre importante tentar identificar o que é de fato padrão bíblico e o que é apenas uma cultura eclesiástica ou ocidental, o que seja. Na época do Senhor Jesus, os grupos religiosos confundiram muito isso. Confundiram costumes eclesiásticos, religiosos deles, como se fossem palavra de Deus, e não eram. O Senhor Jesus criticou muito eles por isso, e foi duramente resistido por isso. Né? O erro principal deles um dos erros principais foi esse, foi tratar como Bíblia o que não era Bíblia. Tá? E, obviamente, a gente não está imune a isso, a gente pode repetir isso. Né? A igreja cristã já fez isso muitas vezes ao longo da história, e a gente tem que estar alerta para não repetir isso daqui. Mas sendo de fato algo que a palavra de Deus ensina, né, que uma sociedade deve fazer para o conjunto de seus membros, sendo algo que ela ensina, isso certamente será bom para aquela sociedade. Mas o que eu quero dizer é que para o crente defender que uma decisão de governo seja baseada, adote esse padrão como decisão de governo,
não é suficiente chegar no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, no gabinete do prefeito, do governador, do presidente, que seja, e dizer, olha, a Bíblia diz isso, por isso você tem que fazer isso, porque a Bíblia diz e acabou. Não. Porque aquela decisão que ele vai tomar vai atingir pessoas que não creem na Bíblia. Então, vai nos dar trabalho adicional de pensar, de pesquisar, de ver, olha, eu sei que isso aqui no final vai ser bom, porque Deus está mandando ser bom. Como é que isso vai ser bom? Em que isso vai impactar essa sociedade? Qual vai ser o bem que de fato isso vai trazer? Vai trazer um bem, não tenho dúvida, mas tem que pesquisar mais, tem que detalhar mais. Um exemplo aqui para dizer o que eu estou querendo dizer aqui, isso aqui fique à vontade para criticar, isso aqui não é a Bíblia que está dizendo, isso aqui é uma sugestão minha. Tá? A proibição do aborto, por exemplo. No âmbito da família e da igreja, é totalmente lícito você chegar e dizer, olha, tá aqui, ó, quando Cristo foi nasceu no útero de Maria, foi gerado, ele já era o Filho de Deus, o ente santo. Então a vida já começou ali. Então matar essa vida viola o mandamento de não assassinar pessoas. Acabou aí, fechou a questão. Tem um monte mais argumento, mas aí já é suficiente. No âmbito do Estado, a gente deve apresentar razões que digam respeito à condição humana e que portanto, possa convencer pessoas que não creem na Bíblia e possa mostrar o benefício dessa medida de continuar proibindo o aborto, né, no Brasil. Então, deve sustentar, por exemplo, a proibição com base na defesa da vida humana, da vida biológica humana, que um feto possui DNA próprio, o material genético dele está lá, né? Tem órgãos vitais próprios, o coração dele não é o coração da mãe, nem do pai, nem de qualquer outra pessoa, é o dele. Tem um coração batendo ali, você ouve o coração batendo, é outro coração. E, portanto, a dignidade humana e o direito à vida daquela pessoa não podem ser violados por alguma convicção filosófica ou religiosa dos pais, como não poderia ser se eles decidissem sacrificar o filho com 3 anos de idade. Não pode, o governo proíbe, não pode. Vários governos já permitiram isso, já obrigaram isso em outros contextos, e hoje não, isso é um absurdo. Tem uma dignidade humana essencial ali que tem que ser protegida, é uma vida ali que está lá. Então, percebam a diferença? Tá? Você chega no mesmo canto, mas por caminhos diferentes, respeitando a institucionalidade do Estado, da sociedade como um todo. Então, é a defesa da mesma vida, com fundamentos que se complementam, não se contradizem de forma alguma, mas respeita a institucionalidade e as finalidades próprias de cada instituição. A segunda finalidade, regras básicas de funcionamento de cada uma delas. A igreja tem ampla liberdade de divulgar a sua posição com base na Bíblia. A Igreja Batista Luz do Mundo, as igrejas batistas de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, entendem que essa política é errada porque a Bíblia proíbe. Pronto, isso é absolutamente lícito, claro, evidente. É a liberdade de crença sendo anunciada, são vozes ativas que precisam ser respeitadas, pessoas sérias, que querem o bem do país, o respeito ao próximo, o respeito ao que é direito, tudo isso, e ampla liberdade. Só que o governante, ao tomar uma decisão, ele não pode se basear única e exclusivamente na Bíblia. Ele tem que ir além disso, vendo o conjunto da sociedade. Da mesma forma que criticaríamos um governante islâmico por basear a sua interpretação na Sharia, no livro tal do Corão, e a gente, peraí, mas eu não creio no Corão, essa decisão está me atingindo, eu discordo disso, isso está errado, você tem que me tratar igual eu trato o outro, você não pode abusar da sua posição temporária de vantagem no governo para impor a sua crença no Corão a minha. Eu não quero crer nisso. Tá? Então, se a gente... Isso é correto. O governo estaria abusando da sua posição. Então, se a gente não quer isso, a gente também não pode abusar dessa posição de vantagem se tivermos a oportunidade, como em algum ponto está havendo até no Brasil hoje. Tá? Então, para que o governo civil tome uma decisão que afete a todos, eu entendo que ele deve avaliar o impacto daquela medida no conjunto da sociedade, inclusive de quem não crê na palavra de Deus. Tá? Então, por favor, novamente, para não ser mal compreendido, entendo de novo, mais uma vez, os padrões revelados nas Escrituras, não em costumes, mas nas Escrituras, são os melhores para uma vida em sociedade. As sociedades que experimentaram aplicar os padrões bíblicos prosperaram logo depois da reforma. A Europa dominou o mundo, né? Houve um crescimento econômico, social, cultural, artístico, de dignidade, de liberdade, sem paralelo. Né? Então, os princípios que Deus estabelece para o funcionamento de uma sociedade funcionam. O que eu estou dizendo é que dá trabalho adicional sustentar isso para o governo civil.
E você tem que pensar qual o efeito que aquilo vai trazer na sociedade e então apresentar como uma decisão razoável para o comandante de um navio tomar ao conjunto de seus passageiros. Tá? Tratando, qualquer decisão de governo deve tratar, então, de forma isonômica, todas as religiões, todas as crenças, e buscando a decisão de governo que melhor atenda ao bem comum. Ok? Vamos para a última aqui. Última ideia, bem mais curta que essa. Né? Por último, mais importante... Oi, Rose, quer fazer alguma pergunta? Certo. Não, era só um comentário com relação a essa questão de você juntar, né, questão de igreja e Estado, né, que isso perdurou por muito tempo. E o que a gente vê é que ainda continua. Por exemplo, nos interiores, o que a gente observa é que o centro da Igreja Católica, por exemplo, ela fica bem localizada, no centro da cidade, tem o apoio político, em reformas, em tudo. Reforma que eu digo é pintura, em reforma mesmo, assim, do próprio espaço. E a gente ainda vê hoje essa influência, né, essa união entre governo e igreja, no caso aí, a Igreja Católica. Como a gente vê também a questão lá de Juazeiro do Norte, quando você vai ali também para Canindé, né? Então, a gente vê que isso ainda continua hoje, né? Atualmente. E a gente, crente, tem que, pelo menos aqui no interior, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da política, para a gente não se envolver e não acabar misturando essa questão de religião com política, sabe? Até aqui com o Rogério a gente conversou para a gente não se envolver com essa questão de política, porque aqui no interior isso é muito forte. Então, era só esse comentário que eu gostaria de fazer sobre essa questão de misturar religião com política, com governo, né? No caso, assim. Entendi, muito bom. Só isso. Obrigado. Realmente, eu não vejo como um governo deva destinar recurso público para pintar uma igreja ou não outra, né? Agora, o que às vezes acontece é que, como realmente, a colonização do Brasil foi toda católica, né? Realmente, existem prédios tradicionais, às vezes algumas dessas igrejas são tombadas, né, pelo município para preservar a herança cultural, né? Então, aí ele começa a haver uma mistura aí, talvez, de interesses, né? Não é tanto o que se ensina dentro do prédio, mas a fachada do prédio, né? E aí teria o interesse da sociedade, da cidade, de preservar um prédio histórico que, por acaso, é uma igreja, podia ser um hospital, estação de trem, o que for, né? Então, às vezes tem um pouco isso, né? E às vezes tem praças ao redor de prédios, né? Que aí o prédio é de uma igreja, mas a praça não, né? E aí às vezes tem a manutenção da praça, aí teria que ver mais detalhes, assim, né? Mas eu acho que quando você pega edifícios tradicionais, né, já fica um pouquinho diferente, assim. Eu não sei se... a gente não tem muito isso no Brasil, né? Mas você deve ter nos Estados Unidos, Inglaterra, em outros lugares, né? Esse tipo de coisa. Uma catedral protestante antiga que a prefeitura quer manter porque é um ponto turístico, né? Porque é a memória da cidade, tudo aquilo, né? Aí eu acho que começa a misturar um pouco uma coisa com a outra, assim, né? E sobre a questão política, né? Eu acho que é evidente, nenhuma igreja deve tomar posição política como instituição e tudo isso de forma alguma, né? Claro que os membros têm a liberdade de opinião, de tudo, né? E cada membro pode ter um ministério aí de fazer algo útil no Estado, a política correta de um governo, né? E muitos fizeram isso, a gente deve falar isso mais no próximo encontro, certo? Que a abolição da escravidão foi um ministério cristão, inicialmente, né? No governo, mostrando que aquilo era uma indignidade e tudo, e que era hora de acabar aquilo ali que existia desde sempre, né? Mas estava na hora de acabar. Na próxima a gente fala mais disso. Mas eu vejo com alguma preocupação que temos muitos evangélicos, né, no sentido mais amplo aí do termo, entrando na política e buscando
algum tipo de tratamento diferenciado para as próprias seitas e igrejas. Tá? Então, isso é muito preocupante, isso está explícito em todas as cidades, e a gente não pode entrar nessa. Tá? Mesmo que isso traga algum outro benefício temporal, circunstancial e tudo, né, evitando uma lei ou conseguindo alguma coisa qualquer ali, mas no final das contas, isso é veneno. Tá se tornando veneno, tá se usando drogas, tá? Isso não presta, isso já se comprovou que não dá certo. Tá? Não se deve abusar de uma posição de vantagem, de uma maioria ocasional para conseguir benefícios com o uso da força. Não se deve. A igreja não pode entrar nessa aí, isso é uma cilada que já deu errado. Onde foi implantado, é só ler um pouquinho de história da igreja que dá para ver o tanto que dá errado. Tá? Então isso tem acontecido em certa medida no Brasil, é uma reação até esperada diante de tantos abusos que houve em governos anteriores, de muito de esquerda e tudo. Então é aquele movimento do pêndulo, né? Eu tenho uma frase que eu vi de Lutero que é sensacional, dizendo que a história da humanidade é como um bêbado que caiu do cavalo para um lado e aí se levanta e cai para o outro. Sabe? Então tem sempre um pouco desse pêndulo. Então a igreja a igreja, a gente viu isso quando surgiu o maior exemplo de mistura igreja e Estado foi no ano 300, 400, no final do ano em 300 e pouco, né, em que a igreja passou de religião perseguida, martirizada, oprimida, para ser a religião oficial do Império Romano, sendo que o imperador era o chefe. E aí a igreja passou a usar o poder do Estado para obrigar pessoas a se tornarem cristãs, e aí, obviamente, deu tudo errado, né? Deu tudo muito errado a partir daí. Então, se surgir a oportunidade em alguma cidade, estado, no país, de grupos protestantes se tornarem maioria, não deve abusar do poder do Estado. Tem que aproveitar para implantar essa cultura de isonomia de todos. De isonomia de todos, tratar cada um de maneira igual, tá? Como foi feito antes da independência americana. Né? Em certa medida, tentaram fazer isso, obviamente teve as imperfeições e tudo, mas a ideia foi essa da liberdade total, liberdade de consciência. A igreja usa o púlpito e a vida santa dos seus crentes para convencer os outros. E o Estado trata a todos igualmente, sem perseguição, sem favorecimentos. Tá? E, bom, a gente está estourando aqui nos tempos. Então, por último aqui, e talvez mais importante de tudo aqui, né, a última ideia, né, sirva a Deus com a mesma devoção prática na família, na igreja e na sociedade em geral. Essa é a mais importante aqui, eu acho, de tudo. Deus está presente em todas essas instituições, criou todas elas, tem propósitos benignos para cada uma delas e se gloria em cada uma delas. Ele poderia ter formado o mundo apenas por família, apenas por igreja, apenas por família e igreja, apenas por família e Estado, mas ele quis tudo isso. Ele instituiu esse modo da sociedade funcionar. Então, que cada um de nós possa ser fiel, né, àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz 1 Pedro 2:9, em todos os momentos, né, em todos os lugares, o máximo que a gente conseguir. Nós vamos pecar em todas essas instituições, em todas essas comunidades, né, e quando isso acontecer, por favor, se arrependa logo, creia. Desculpa, só a distração, entrou um maribondo aqui na sala, estou só vendo se ele vai me morder aqui ao vivo, mas acho que não. Então, nós vamos pecar em todas elas, e quando isso acontecer, por favor, que cada um de nós se arrependa o quanto antes, né? Creia no perdão que o Senhor já lhe ofereceu, já lhe disponibilizou, já lhe concedeu, né? E Deus salvou a gente sabendo os pecados que cada um de nós cometeria, apesar disso, né? Apesar de alguns pecados bem absurdos que cada um de nós vai cometer. Deus, mesmo assim, apesar dessa indignidade, né, de tudo isso, Ele quis nos salvar a si mesmo, e ele se alegra também com as nossas várias vitórias sobre o mal, com as nossas provas, quando somos fiéis em testes, em provações, né? E que cada um possa, então, tentar causar o máximo de bem possível na família, na igreja e na sociedade em geral. O Salvo por Cristo deve influenciar as suas 3 comunidades aqui que temos falado, né, e o seu estado, o seu país, até o conjunto de nações, como os crentes já que influenciaram um conjunto de nações, e atuar em todas essas instituições na presença do Deus onipresente,
né, em devoção prática a Ele, em atitude de oração, em qualquer dessas esferas aqui de autoridade. Deus espera que os casamentos sejam amorosos e estáveis, os filhos sejam educados, os pais sejam assistidos, e que a intimidade do lar seja fonte de alegria, de ajuda e de amor, né? Ele também espera que a Igreja de Cristo proclame as boas novas da salvação, administre a ceia e o batismo, ensine o caminho da santificação, da obediência prática ao Senhor, cumpra as ordenanças, o adore publicamente, anuncie a volta do Senhor, e ao mesmo tempo o Deus onipresente espera que o governo seja exercido com sensatez, com justiça, refreando o mal em seus diversos níveis, em prol do bem comum da humanidade, né? Cada instituição dessas instituições deve reconhecer o próprio limite, deve reconhecer que apenas o Deus Trino é o supremo governante, é a suprema autoridade, é o supremo pai, é o supremo sacerdote, é o supremo rei, né, e fonte de todo amor e máxima autoridade sobre tudo que existe. Todas as instituições estão sujeitas a ele. E então é isso, gente. A salvação é individual, mas a vida cristã é exercida em comunidades. Tá? A influência dessa visão de mundo em sua vida, em sua rotina, pode ser muito forte, bem libertador, inclusive, e certamente ninguém se arrependerá de seguir esse bendito caminho, né, aqui e muito menos na eternidade. Na próxima semana a gente deve dar um passo adiante nesse ponto aqui, pensando no seguinte tema: vivemos inteiramente na presença de Deus e devemos fazer tudo em gratidão a Ele. Tá? Então, não mais apenas aqui em instituições, tá? Aqui destacar esse ponto das instituições que existem e se interrelacionam, cada um com sua esfera de autoridade. E na próxima é que a gente vive inteiramente na presença de Deus e devemos fazer tudo em gratidão a Ele. Tá bom? Vamos orar aqui encerrando e depois eu abro para alguma pergunta, comentário, o que seja, tá? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, te peço que Tu nos dê sabedoria para o que ela de fato ensina. Se algo que falei que não combina, não bate com a Tua palavra, te peço que Tu faça os irmãos esquecerem o quanto antes e não cause dano à vida de ninguém, mas aquilo que foi dito que confere, que Tu aplique de fato nos corações de cada um e produza efeito benigno, como só Tu sabe fazer. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém.